O novo presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, está hoje na edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. Nesta hora de conversa com o presidente do PSD, falaram sobre a renegociação dos termos do Programa de Assistência Financeira da Madeira. Em primeiro lugar, boa noite a todos os espectadores. A primeira coisa que fizemos foi falar sobre a situação do novo quadro político para a Madeira e tanto eu como o Presidente Nacional do Partido entendemos que é fundamental que as eleições se realizem na Madeira o mais rapidamente possível. Isso ficou claro na reportagem, creio. Portanto, relativamente à questão do plano de ajustamento económico e financeiro, o Primeiro-Ministro já disse publicamente que a Madeira tem cumprido escrupulosamente aquilo que são as suas obrigações e, obviamente, a médio e a longo prazo, estou convencido que isso depois será objeto de conversações posteriores, nós poderemos tirar grandes benefícios para a população. Mas falaram sobre isso hoje e houve abertura da parte de Passos Coelho para essa revisão? O Sr. Primeiro-Ministro está receptivo a todas estas questões que nós colocamos. Evidentemente, não há decisões, que isto são matérias técnicas que exigem algumas conversações. Em que termos é que defende essa renegociação? Dos termos do acordo, dos prazos, do montante da dívida? É uma renegociação da dívida também? Eu acho que neste momento é fundamental. Nós entendemos que nós temos cumprido, a Madeira tem cumprido o plano de ajustamento e, sobretudo, que é necessário que no âmbito do cumprimento desse plano de ajustamento o cumprimento das obrigações da região seja feito de modo a libertar dinheiro para a economia, suavizar também a carga fiscal sobre os madeirenses. Qual é o valor da dívida atual da Madeira? A dívida atual da Madeira corresponde, são cerca de 6 mil e tal milhões de euros, mas gostaria de dizer que em termos de percentagem do produto interno bruto é inferior à nacional. Nós neste momento, como sabe, temos cerca de 66% de dívida em percentagem do produto interno bruto e a nível nacional é 131%. Mas eu acho que a dívida não é, nem pode ser um impedimento ao desenvolvimento daquilo que são as novas políticas para crescimento económico da região. O senhor já pensou o que é que vai fazer para continuar a resolver o problema da dívida, independentemente do que negociar com Lisboa, caso seja eleito eu acho que é essencial ser presidente? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é que a região autónoma da Madeira tem nas suas receitas, utiliza as suas receitas para assumir despesas que são pagas através dos impostos que são pagos na região, designadamente a saúde e a educação, onde gasta cerca de 70% da receita fiscal, que anda à volta de 885 milhões de euros. Depois temos a lei das finanças regionais, que é mais de 200 e tal milhões, e isso dá, efetivamente, também para pôr parte substancial da própria administração pública regional a funcionar. Mas admite que sejam necessárias mais medidas de austeridade na região ou não? Eu acho que neste momento o que é fundamental é nós encontrarmos um quadro, e aí vem a questão, por exemplo, do Centro Nacional de Negócios, legislativo que reconheça as especificidades próprias da região, ou seja, a solução tem que passar para a criação de atratividade fiscal. Sim, mas não respondeu à minha pergunta. Se admite que possam vir a ser necessárias mais medidas de austeridade? Não, eu acho que no atual quadro, acho que não. Acho que não é necessário. É necessário que se criem as condições para a Madeira captar investimento e captar riqueza e ter a sua base fiscal assegurada. O senhor, na campanha eleitoral, gostava de ter Pedro Passos Coelho ao seu lado? Ou falaram sobre isso hoje? Sim, bem, eu penso que o Primeiro-Ministro e o Presidente do Partido irá à Madeira num ato normal de campanha eleitoral. É um trunfo do seu ponto de vista? Eu acho que é um trunfo. O Presidente do Partido está junto, se deslocará à região. Mas o senhor revê-se nas políticas do atual governo de Pedro Passos Coelho? Eu não me revejo em todas as políticas, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, é que este Primeiro-Ministro teve a coragem, num momento decisivo na história do país, onde o país estava à beira da bancarrota, de assumir, como sabe, num momento crítico, decisões difíceis, designadamente, assumir o resgate, cumprir esse resgate, e não é por acaso que neste momento o país voltou aos mercados, a se financiar nos mercados, fez a sua consolidação orçamental. Então, em que aspectos é que não se revê? Podem existir algumas políticas sectoriais que posso não concordar. Agora, no conto geral, acho que o Primeiro-Ministro fez um grande serviço ao país. E é preciso dizê-lo, porque há muita gente que tem memória curta, mas eu não tenho. O país esteve na iminência da bancarrota, esteve à beira de uma catástrofe
de proporções dantescas, à beira, por isso é que pediu os 78 mil milhões de euros emprestados, não poder pagar os salários, por exemplo, da função pública, nem assumir as funções sociais, e houve que assumir decisões difíceis, que afetaram muitas pessoas, mas acho, no cômputo geral, que foi positivo. Eu não receio que ter Passos Coelho ao seu lado nas eleições regionais, enfim, possa ter custos para a sua própria eleição. Eu acho que temos que começar a fazer uma coisa que os políticos têm que fazer, é entender que os cidadãos têm inteligência e têm um juízo crítico e que não são suscetíveis de manipulação demagógica. Eu acho que as pessoas entendem que numa situação crítica como o país viveu, é preciso tomar medidas e decisões. Muito bem, entendi. E Alberto João Jardim gostava de ter a seu lado na campanha? O Alberto João Jardim faz parte do partido, é um militante ilustre do PS. Disse que ia recuar, não é? Que queria estar mais recuado. E hoje ouvimos dizer, nas declarações que ouvimos há pouco, enfim, de algum modo, não sei se se percebeu bem, se é um tom crítico, que os atos atuais de Alberto João Jardim não são propriamente os de um governo de gestão. Havia ali alguma crítica, não? Não, eu acho que neste momento não tenho qualquer informação relativamente a que o governo, em exercício de funções, está já a tomar medidas que extravasem aquilo que está no lei. Agora, o que eu quero dizer é que o Dr. Alberto João Jardim não precisa de mim nem de ninguém para exercer tutelas sobre ele. Ele pode exercer as suas funções de militante relevante na Madeira, de político e de cidadão. E dessas funções faz estar ao seu lado na campanha? Pode estar, com certeza. Eu não tenho. Vamos fazer caravanas. O meu tipo de campanha não é caravana. Pronto, então nos contactos pessoais com a população, toda a gente sabe que o Dr. Alberto João é um militante relevante do PSD, toda a gente sabe também que o partido saiu na Madeira de umas eleições acesamente disputadas, democráticas, que foram um exemplo de facto de democracia, onde todos participaram, e que também toda a gente sabe que ele não esteve do meu lado, mas eu não tenho problemas nenhums, porque eu sou um democrata e respeito as opções de cada um. Qual foi do seu ponto de vista, o maior legado de Alberto João Jardim, ao qual gostaria de dar continuidade? Eu acho que nós não podemos olhar para o passado de um ponto de vista. Eu acho que o juízo será feito pela história. Há, de facto, uma obra que foi feita de infraestruturação da região, de desenvolvimento, que é inegável. Portanto, nós não somos sectários ao ponto de não olhar para aquilo que de bom se fez. Há percursos nos percursos políticos, há sempre aspectos positivos e negativos. Não estava nos positivos e agora nos negativos, quais são? Eu acho que os negativos, eu disse na campanha, foi, de facto, não haver uma inversão, sobretudo a partir dos últimos anos, nas políticas que foram perseguidas na região, designadamente a nível daquilo que eu proponho agora, que é a reforma do sistema político e a inversão das políticas económicas. A forma de relação com o governo de Lisboa é algo que o senhor pretende alterar, se for eleito? Eu não só pretendo alterar as relações com o governo e com os órgãos do Estado, como pretendo projetar uma imagem junto dos concidadãos aqui do continente, junto às mídias, junto às associações empresariais, junto aos partidos do ar constitucional, a imagem de uma Madeira que há real, uma ilha cosmopolita, hospitaleira, pessoas afáveis, e acho que neste momento as relações têm que ser baseadas no diálogo entre quer o Estado e os órgãos próprios da região. Portanto, não faz nenhum sentido nos dias de hoje, e sobretudo quando temos que tratar de problemas, muitos deles que são comuns e que exigem soluções inclusivamente no próprio quadro europeu, existir aquele clima de conflitualidade que durante muitos anos existiu. Não é essa a sua forma de estar? Isto não implica que não tenha determinação na defesa daquilo que são os interesses fundamentais da região. Agora, temos que estabelecer pontos permanentes de diálogo. Hoje em dia não faz nenhum sentido uma região, e sobretudo com um país como o nosso, tem uma dimensão arquipelágica, existir um conflito, uma conflitualidade permanente nas relações entre o Estado e as regiões autónomas. Como cidadão e como madeirense e como social-democrata, onde é que gostaria, onde é que vê melhor Alberto João Jardim? Como presidente honorário do PSD Madeira, uma espécie de rainha de Inglaterra, ou no Parlamento Nacional, candidato à presidência da República? Qual é que acha? Eu acho que neste momento a minha obrigação, eu sou um juízo, o Dr. Alberto João Jardim disse, tem o seu lugar no Parlamento e pode exercer. O lugar é
exatamente, eu fui eleito. Sim, mas onde é que o vê melhor? Não é fazer vaticínios ou dar ele parece que manifestou a sua intenção de ir ao Parlamento Nacional para que fui eleito. Agora, eu não vou dizer onde é que o Dr. Alberto João Jardim deve situar. A minha obrigação neste momento é garantir que o PSD Madeira ganhe nas próximas eleições e forme um governo estável com base numa maioria parlamentar. O senhor estabeleceu como metas para si próprio a maioria absoluta. O próprio Alberto João Jardim disse que não lhe passa pela cabeça outro resultado para o PSD. Essa maioria absoluta deve ser maior ou igual àquela que Jardim conseguiu nas últimas eleições, que segurou a maioria absoluta propriamente? Bem, você sabe, e aliás isso é constatável, que o PSD nos últimos anos teve uma diminuição grande da sua votação. E é fundamental neste momento o partido, e sobretudo as eleições foram importantes para isso, conquistar parte do eleitorado que estava a perder. A minha ideia é garantir uma maioria absoluta no Parlamento para a constituição de um governo estável para os níveis de exigência que hoje a região tem. Não significa nem prepotência, nem desrespeito. Mas essa maioria estável, quando falo de maioria estável, falo de maioria absoluta. Sim, a maioria absoluta. O nosso objetivo tem que ser maior do que a última Alberto João Jardim. Tem que ser a maioria absoluta, porque o que interessa do ponto de vista funcional não é. Mas temos um quadro parlamentar que permita ter estabilidade governativa. E se não tiver essa maioria? Vamos ter. Mas a minha pergunta é se não tiver essa maioria, se será entendido por si como uma derrota? Não, será entendido como aquilo que os eleitores decidiram. Isso os eleitores. Bem entendido. Mas, obviamente, também não foi já a sua pergunta, no quadro parlamentar há sempre soluções para a democracia formar governo. Está a falar de coligações? Com quem? Isso na altura será decidido. Não acredito que não pensou no assunto. Eu posso pensar no assunto, mas não posso estar a falar sobre hipóteses nem especulações neste. Primeiro, temos este objetivo, que é ganhar as eleições. Com maioria absoluta. Depois, vamos ver o que é que... Se o senhor vencer as eleições, qual vai ser a sua prioridade para a Madeira nos próximos anos? Mais infraestruturas ou já aqui? A prioridade será garantir a sustentabilidade económica e financeira da região, projetar a região como uma região internacional cosmopolita atrativa para o investimento e para as pessoas e uma região onde, de facto, as pessoas se sintam bem. A Madeira tem um grande potencial pela sua situação geoestratégica no Oceano Atlântico, é parte fundamental do país, porque a projeção atlântica e a dimensão arquipelágica faz com que Portugal tenha uma posição também estratégica hoje naquilo que será o futuro, o centro que é a bacia do Atlântico, o futuro do intercâmbio comercial e energético no mundo, e temos a necessidade da Madeira se afirmar também aí como uma plataforma de intercâmbio com os outros continentes. E aí a importância por exemplo, do Centro Internacional de Negócios em termos de internacionalização das empresas portuguesas. Antes de fecharmos esta conversa, deixa-me perguntar se durante esta sua vinda a Lisboa se encontrou ou vai encontrar com algum líder dos partidos da oposição, nomeadamente com o secretário-geral do PS. Não, nesta visita não. Não acha necessário? Eu tenho a intenção de apresentar cumprimentos aos presidentes. Bem, sei que foram uma relação com o Vasco Coelho, foram presidentes das Jotas, um na Madeira, outro nacional, na altura, não é? Mas acho que no futuro, como presidente da região, temos que manter relações também com os partidos do lado constitucional, porque é fundamental. Há questões que extravasam, como sabe, por um lado extravasam as legislaturas, por outro lado também ultrapassam o próprio quadro do Partido Social Democrata, questões de interesse. Até porque pode ter que renegociar o programa da assistência financeira no futuro com um outro primeiro-ministro, que não com o seu amigo Passos Coelho, não é? Eu, enquanto presidente, ou como futuro presidente do governo, caso seja eleito para isso, tenho de assegurar uma relação a nível de Estado e dos órgãos de Estado. Não tenho dúvidas sobre isso. Dr. Miguel Albuquerque, muito obrigado por ter estado nas notícias da emissão.